do que é o nosso trabalho. Eu não passei ainda, né? Então, eu vou anotar ali, acho que eu passei para o nono B, mas não passei para vocês. Deixa eu mandar aqui no grupo do Whats, tá? O trabalho desse segundo trimestre e comentar com vocês o que é. No A. Ok. Pronto, pessoal. Estão recebendo aí, tá? A foto do trabalho que é para ser realizado agora nesse segundo trimestre. Esse trabalho, ele vai a partir de amanhã, 11 de agosto, até o dia 25 de agosto. Então, vocês têm 2 semanas para fazer o trabalho. Esse trabalho, vocês têm que escolher uma música, ou uma poesia, ou um texto, tá? O que vocês preferirem em inglês, que trabalhe na música com simple past e que trabalhe com present perfect, ok? Então, que tenha esses 2 tempos verbais. Mas, professora, se eu não achar uma música que tenha os 2, né? Olha, se eu estou achando que tenha simple past e eu estou achando que tenha a utilização do present perfect. Aí pode ser as 2 músicas, tá? Não necessariamente precisa estar tudo numa música. O que eu quero que vocês identifiquem é esse contraste de trabalhar com simple past e trabalhar com present perfect, ok? Então, se não achar numa música os 2 tempos verbais, pode escolher uma música de cada, tá? Além de escolher a música, pessoal, vocês devem... Tá, não tem problema, Ana. Só depois qualquer coisa, eu tô explicando o trabalho e corrigindo o exercício, tu dá uma cuidada se tu ficar com dúvida. O que vocês devem? Escolheu a música, digamos que achou numa música Simple Past e Present Perfect. Vai imprimir a música, vai copiar no caderno, vai dar um jeito de me mostrar que música é essa. Além disso, vai identificar as expressões. O que é identificar? Então, vai pegar lá uma frase que tenha Simple Past e vai marcar o que está no passado, se o verbo é irregular, se o verbo é regular, ou se foi a utilização de um auxiliar para mostrar que está no passado. Como é que vocês notaram que aquela frase está no passado, tá? Vai identificar também as expressões de present perfect da música. Não é uma só, são todas, tá? Todas do passado, todas do present perfect. Então, como que eu identifiquei que essa frase era present perfect? Vai marcar, vai botar. Aí pode imprimir a música, marcar com marca-texto, faz uma flechinha, explica ali, tá? E depois me manda a foto. Além disso, pessoal, vai escrever 3 frases sobre as suas experiências no passado, tá? Ou seja, que a gente utiliza as experiências para descrever o present perfect, se a gente não usar uma marca de tempo, né? Se eu não for dizer, então, quando essa experiência ocorreu, eu vou usar o present perfect. Se eu for determinar o tempo quando isso aconteceu, eu vou usar o simple past, tá? Envia no meu WhatsApp, então, no WhatsApp, do dia 11 ao dia 25, valendo 2 pontos, tá? Alguma dúvida do trabalho? Não? Bom, então era isso, tá? Se tiverem alguma dúvida em particular, quando forem fazer, pode me mandar que eu respondo tranquilamente, tá? Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo, tá? Bom, pessoal, então agora sim a gente vai iniciar a aula de hoje. Beleza. Não, senhora. A gente vai iniciar a aula de hoje, eu vou compartilhar aqui com vocês. A gente vai primeiro fazer a correção da página 192, exercício 2, que foi o que tinha ficado de tema da última aula, né? E eu, se não me engano, eu teria pedido a 193 também, tá? Mas aí a gente vai fazendo juntos, porque a 193 é bem tranquilo, tá? Deixa eu só pegar o PowerPoint aqui de vocês. Aulas. Vamos abrir aqui. E vamos lá para o final. Aqui. Este. Beleza.
Feito, pessoal. Page 192, exercise number 2, ok? Complete with a verb in the past participle, so that the sentence makes sense. Ou seja, completar com o verbo no past participle, desde que faça sentido para a frase. Vocês poderiam escolher o verbo. O que eu vou dar aqui para vocês são algumas sugestões, tá? Vocês poderiam escolher o verbo desde que fizessem sentido para a frase. Então, não tem um certo ou um errado, desde que a frase tenha um sentido correto, né? Aí, então, a gente pode utilizar o verbo que vocês escolherem, tá? Eu vou dar algumas sugestões aqui. Então, letter A. Have you ever, espacinho in a lake? Então, você já esteve, ou você já nadou, ou você já foi num lago, né? Então, eu vou colocar aqui duas possibilidades, que é o verbo nadar, tá? No past participle, swam, e o verbo pular, jumped, ok? Então, have you ever swum in a lake ou have you ever jumped in a lake? Os dois verbos no past participle, ok? Letter B, my brother has never, espacinho, me flowers. Então, vocês podem também escolher um verbo, desde que seja no past participle, que faça sentido. Sempre vou colocar uns dois ou um verbo, dependendo da frase. Então, my brother has never given, que é o verbo dar, né? Ou bought, do verbo comprou me flores, ok? Então, given ou bought. Tá? Letter C. My sister and I have, espacinho, a lot in our lives. Ou seja, a minha irmã e eu fizemos muito em nossas vidas. Aí vocês podem escolher. Eu vou colocar o danced, do verbo dançar, e o studied, o estudar. Tá? Então, minha irmã e eu estudamos muito ou dançamos muito em nossas vidas. I have never, espacinho, that fruit. Então, se eu fruta, eu nunca, eu posso comer, eu posso cozinhar, né? Então, past participle do eat, eaten, ou cooked, ok? Que é o comer e o cozinhar no past participle. I have, espacinho, at this school all my life. Então, nessa escola, né? Eu estudei nessa escola toda a minha vida, acho que só tem esse verbo estudar para colocar aqui, né? Então, esse verbo estudar é um verbo regular, né? Onde termina em Y, eu só faço o corte do Y e coloco IED, studied. Letter F, have you, espacinho, all the juice. Então, você tomou todo o suco. Eu tenho o verbo drunk, né? Eu vou usar aqui. Letter G, I have, espacinho, for hours yesterday evening. Então, eu caminhei ou eu corri por horas. Vamos colocar o caminhar aqui, ou run, também podemos colocar, né? Letter H, she has, espacinho, here for years. Então, ela morou aqui. She lived, né, por anos. E a última, we had, espacinho, all night long. Então, danced, né? Nós dançamos a noite inteira, ok? Pessoal, esses verbos vocês podiam ter tirado ali da página 190 e 191, que a gente viu alguns verbos ali, né? Verbos que mudavam, verbos regulares, verbos irregulares, que vocês poderiam, então, utilizar neste exercício, tá? Se alguém ainda não tiver a tabela com os verbos irregulares, vocês podem me pedir que eu tenha uma tabela em PDF para mandar para vocês. Então, se quiserem, eu mando ali no grupo. Se acharem que não tem necessidade, vocês já têm, aí não precisa, tá? Eu não me lembro, acho que eu não mandei ainda para vocês, tá? Pessoal, página 193, a gente tem a seção Homework, onde era um exercício bem tranquilo, change the sentence from affirmative into negative and interrogative. Ou seja, bem exercício do tipo que eu passava para vocês, onde vocês têm uma frase na afirmativa, tinha que passar para negativa e para interrogativa. Eu vou fazer a letra A e a letra B,
e o resto acho que não preciso fazer, porque aí vocês conseguem manter a mesma sequência, já que não muda a lógica das frases, tá? Vai mudar o sujeito, vai mudar o verbo, mas a frase não. Então, vocês tinham um exemplo ali. Example. He has climbed many mountains. Interrogativo form, the auxiliary is the begin, the begin, no início, né? Has he climbed many mountains? Negative sentence with auxiliary plus not. Então, he hasn't climbed many mountains, ok? Então, letter A. Mom has helped us with the homework. Letter A in the interrogative form is auxiliary in the beginning. So, has mom helped us with the homework? Ok? Has mom helped us with the homework? A minha mãe nos ajudou no tema, tá? Uma pergunta. Negative sentences. Only has plus not, ou hasn't, ok? Mom hasn't helped us with the homework. Ok? Então, interrogative form, has or have in the beginning, and negative sentence, hasn't or haven't, ok? Letter B, he has writing a book. Interrogative form, has he writing a book, ok? Negative form, he hasn't writing a book, ok? Então, a gente tem aqui a letra A e a letra B, como eu falei para vocês que eu iria fazer essas duas, que então nos traz, depois a sequência fica a mesma, né? Na letra C, we have seen some great films. Então, eu vou fazer a pergunta, have we seen some great films? Eu vou negar essa pergunta. We haven't seen some great films, ok? Letter D. They have gone to Spain. Aí, interrogativa, né? Interrogative form. Have they gone to Spain? Negative sentence. They haven't gone to Spain. Voltando aqui, letter E. I have done a lot of exercise. Interrogative form. Have I done a lot of exercise? Interrogative sentence, I haven't done a lot of exercise, ok? Então, eu acredito que da letra A e B a gente pode já pular, porque a letra C, D e E eu já comentei e eu acho que não gera dúvida. Se gerar dúvida, vocês podem me falar que eu faço sem problema nenhum, tá? O exercício número 2, pessoal, dessa página, ele tinha para completar as frases, tá? Com go, do or play, tá? Lembrando, acho que lá da segunda ou terceira unidade, que a gente viu quando a gente utiliza o go, quando a gente utiliza do ou quando a gente utiliza play. Então, play é aquele verbo que eu vou utilizar com os esportes que usam bola, né? Então, play soccer, play tênis, play golf. Né? O go, geralmente, eu utilizo com esportes aquáticos, né? Então, com esportes que envolvam água. E o do são aqueles esportes que eu vou fazer, tá? Então, a gente tem o do para o fazer, tá? Então, vamos lá. Letter A. My best friend taekwondo at the club. O que a gente tem que cuidar aqui? A gente tem frase afirmativa no presente, né? No presente simples, no simple present, a gente tem uma mudança quando é terceira pessoa do singular. Em vez de do, eu vou usar o does. Por isso que nesse exercício vocês encontram ali entre parênteses essa terminação é S. Porque quando o verbo termina com o, eu vou acrescentar o ES. Quando o verbo termina com Y e vem precedido de vogal, eu acrescento apenas o S. Então, vocês tinham que cuidar se eu estava me referindo à terceira pessoa do singular, para saber se eu colocava go ou goes,
do ou does, play ou plays, ok? Nesse primeiro caso, my best friend, eu tenho, então, meu melhor amigo. Meu melhor amigo pode ser tanto ele como ela. Então, eu vou usar aqui o verbo does. My best friend does taekwondo at the club. Ok? Então, letter A, does. Letter B, they, espacinho, sailing in summer. Né? Então, eles estão navegando no verão. Go sailing, ok? Como é they, não muda o meu verbo, então na letra B, go sailing in summer, ok? Letter C, Americans love to baseball. Então, os americanos amam beisebol. Se eles amam beisebol, são eles, né? They, então não muda. Beisebol jogado com bola, então play baseball, ok? Letter D, my little sister, espaço, balé. She loves it. Então, a minha irmã faz. Quando eu tenho essa tradução do verbo faz, eu vou usar o do. Se é a minha irmã, terceira pessoa singular, my little sister does balé. Letter E, we don't, espaço, tennis at school, because there is no court. Então, eu tenho we don't, eu tenho o verbo, o esporte tênis, eu vou usar o verbo play, né? Então, we don't play tennis. Letter F, I swim twice a week. Eu nado 2 vezes por semana, né? Então, geralmente, o verbo nadar eu vou usar com go. Então, I go swim twice a week. Letter D, my father would like to play golf, né? Então, esporte com bola, play, ok? My father é ele, né? Então, se é ele, my father would you like to play golf, né? Eu tenho que usar o S aqui no final. Letter H, my friend surfing on weekends when the weather is good. Meu amigo, né? Também terceira pessoa lá do singular, surfa nos finais de semana quando o tempo está bom. Então, ele goes surfing, ok? Letter I don't any sports. I'm lazy. Então, I don't do any sports, né? Eu não faço nenhum esporte. I'm lazy, eu sou preguiçoso, ok? Então, aqui nós temos esses verbos que vai completar aqui o go, o do, ou play, ou plays, ou does, ou goes, ok? Virando a página, pessoal, a gente tem um desafio, tá? Mas um desafio bem tranquilo, que é o Maxi Challenge, que tem no final de cada unidade, né? Que é esta página aqui, onde a gente tem uma questão. Check the alternative which contains only regular verbs. Eu acho até que eu botei uma questão parecida com essa na nossa prova, né? Onde vocês tinham que marcar verbos apenas irregulares ou regulares, né? De todas essas alternativas, só um tinha apenas verbos irregulares, tá? Que era a alternativa E. Chose, hold e put, ok? Então, vamos colocar aqui. Letra E. Vamos abrir mais um pouquinho para ficar certinho, tá? Então, letter E. Chose, hold, put, both verbs, it's regular verbs, okay? In short, this unit, we are learning about irregular past participle and linking words, okay? Irregular past participles, we can learn examples about verbs, okay? Verbs irregular and regular. Some past participles have the same form as the infinitive and the past simple. Example, coast, 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 okay? Both the verb, it's in the simple past, in the past participle is the same verb. Some past participle have the same form as the past, but not the infinitive. Example, say is said, okay?
Some past participle have a completely different form from the infinitive and the simple past. Example, the verb break. Break, broke e broken, ok? Então, o que a gente entende daqui, pessoal? Alguns particípios no passado, eles são irregulares, mas mesmo irregulares, eles têm a mesma forma. Como exemplo, o coast. O verbo coast, ele é no infinitivo coast, no simple past coast e no past participle coast. A gente tem verbos que eles mudam, mas eles permanecem iguais no simple past e no past participle, como o exemplo do say. O say, ele é no infinitivo. Agora, no passado e no past participle, certo, mas ambos iguais. Agora, eu tenho alguns verbos que eles mudam. No infinitivo, ele é uma forma, no simple past, ele é uma forma, e no past participle, ele é outra, como o verbo break. Break no infinitivo, broke no simple past e broken no past participle, ok? Como que a gente vai saber isso? Tendo a tabela, tá? Tendo a tabela, a gente resolve tudo isso. Por isso que eu perguntei. Se alguém não tiver a tabela, pode me pedir que eu mando ela aqui em PDF, tá? E a gente viu nessa unit 2, link words, ok? Some words link the sentences. Link words connect or link two sentences together. Some refer to listen, contrast, time, giving, alternative, consequence or reason, ok? Então, a gente viu as conjunções nessa unidade também. Essas conjunções, a gente tem que cuidar quando a gente vai usar, quando a gente vai completar. Porque para fazer uma lista, eu tenho, por exemplo, for example, né? Por exemplo, such as, como tal como. Para expressar um contraste entre duas frases, eu tenho however, ok? Quando eu quero expressar tempo, eu tenho when. Quando eu quero dar alternativas, agora vocês vão ver nos próximos exercícios, or. Ou quando eu quero fazer consequência, eu tenho so, because e because of, ok? Lembrando que so, because e because of tem diferença entre eles, né? Que a gente viu lá. Então, tem um que vai nos dar a razão antes, como, por exemplo, quando eu usar o so, eu já dei a consequência antes, então, so, por isso eu vou fazer alguma coisa. O because, eu sou obrigada a dar essa consequência depois, então, o que aconteceu? Por que, né, eu dou essa consequência depois? E o because of, ele exige, então, que tenha um pronome, porque é o por causa de o quê? E aí ele exige que tenha esse substantivo ou pronome depois dele, because of, ok? Eu acho que dessa unidade era isso. A gente passa agora para a correção do Looking Back, que foi a unidade atividade, né? Na verdade, que abriu na plataforma de vocês para a gente encerrar esse livro 1 e a gente já começar a conversar do livro 2, tá? Looking Back, exercise number 1. Match two sentences so they make sense. Ou seja, letter A letter J, and the other sentence about the sense, ok? Então, vocês têm algumas frases e vocês têm que fazer sentido ali. É só relacionar, tá? Eu vou fazer a relação e depois eu coloco aqui para vocês a sequência que ficou ali embaixo, tá? Então, letter A. I was very thirsty. Letter A. I was very thirsty. So, I prepared something to drink. Ok? Então, eu estava com muita sede. Então, né? Eu preparei uma bebida. So, I prepared something to drink. Letter B. I often go to the park because it's a good place to ride a bike. Então, aqui vocês estão vendo que vocês tinham que utilizar as conjunções, as palavras de ligação. Vocês tinham uma frase, vocês tinham que juntar com as palavras de ligação. Se fosse uma consequência que viria depois, eu poderia escolher entre so, because e because of. Ou a gente tinha contraste para however, a gente tinha para alternativa or, ou para listas a gente tinha for example ou such as, ok? Letter C, I don't know if he is at home or at the soccer match. Letter D, pick me up early, please, so we don't get there late. Letter E, the food was delicious, however, the drinks were terrible.
Letter F. She was crying because she was sad. Letter G. I've never ridden a bike because of the problem with my legs. Letter H. I've never liked violent sports, such as boxing and the UFC. Letter I. I will prepare our dinner when he gets home. Letter J. When he arrived, I told him about the soccer mat. Ok? Então, a sequência aqui fica desta maneira aqui. Vou colocar para vocês, que eu acho que fica mais fácil de vocês conferirem com as sequências de vocês, ok? Vou colocar aqui. Letter G, B, F, J, E, D, A, I, H e C, ok? Esta, então, é a sequência que completa essa lacuna aqui de baixo, tá, pessoal? Vamos botar assim. Assim fica completa. Pessoal, exercício número 2, complete with the correct prepositions, ok? A gente tinha que completar com a preposição correta. Teoricamente, a gente não trabalhou com preposições nessa unidade, mas ele entende de fazer uma revisão olhando para todos os conhecimentos que vocês têm de inglês. Então, não se cobrem aqui nesse momento, porque não vai ter nada específico de preposições na prova, tá? Agora, até o final de agosto, a gente define o conteúdo da avaliação. Mas a gente vai corrigir esse exercício, ok? Então, a gente poderia completar com about, com in e com of, ok? São as 3 preposições que a gente consegue completar aqui. Então, vamos completar para ficar corrigido esse exercício aqui. Letter A. You must think. Se eu estou pensando sobre alguma coisa, né? Então, you must think about what you have done. Letter B. She's really interested in sports and music. Eu me interesso em algo. Então, in, ok? Letter C. I'm not afraid of anything. Afraid é uma palavra que sempre vem acompanhada com of. Então, afraid of anything. Letter D. My mother is worried me because I have a new boyfriend. Se minha mãe está preocupada, ela está preocupada sobre algo. Então, about, ok? And the last one, letter E. Are you interested in music? Né? Eu estou interessada em alguma coisa. Estou interessada em música, ok? Na verdade, é uma pergunta. Aqui as preposições que completavam este exercício, tá? O exercício número 3, pessoal, que vocês têm na lacuna do lado ali, complete the table with the 3 forms of the verbs. Ele é daquela página 190 e 191 que eu falei há pouco para vocês, onde vocês têm os verbos para completar. Então, para fazer esse exercício, bastava ter a tabela de verbos irregulares junto e saber os verbos regulares para ir completando, porque aqui ele tem tanto regular como irregular, né? Então, vou dar um exemplo ali, os 2 primeiros. Vamos passar para cá. Infinitive. Se no present perfect the verb is writing, in the simple past it's wrote, in the infinitive form is write, ok? Então, vou só colocar aqui para vocês terem o exemplo do primeiro e do segundo. Ah, já tá a caixinha de texto aqui. Então, o primeiro e o segundo. Infinitive form is writing, simple past wrote, and the present perfect writing, okay? The second verb is the verb saw in the simple past, but in the infinitive form is the verb see. I see, I saw, and seen, ok? Então, aqui são os 2 primeiros. Esse cut é aquele verbo que ele não muda em nenhum, né? Então, vocês vão completar. Infinitive form is cut, in the simple past is cut, in the present perfect is cut. E aí, vocês conseguem completar. Alguma dúvida desse exercício aqui?
ou conseguiram completar todos? Acredito que devem ter conseguido, porque, como eu falei, né? Tendo a tabela, não vai ter problema, ok? Acredito que sim, tá? Se tiver alguma dúvida, podem colocar ali no chat, que depois eu respondo assim que eu voltar ali para o chat visualizar, tá, pessoal? Próximo exercício, exercise number 4. Complete the table with the correct form of the verbs, ok? Então, vocês tinham que completar a frase para que desse sentido para o diálogo, né? Vocês estão vendo que é um diálogo entre A e B. E colocar o verbo, né? Então, ver se era present perfect ou simple past e completar. Letter A aqui, vamos lá. Eu não vou botar números, porque não é numerados, né? Então, have you ever a car? O único verbo que pode me permitir isso é eu dirigir. Have you ever é o present perfect. Então, driving. Have you ever driving a car? No, I, quando eu estou negando, no, I haven't. Ok? What about you? No, never. But I've a motorcycle. Então, ela nunca dirigiu um carro, mas ela já andou de bicicleta. Andou no past participle, riding a motorcycle. Ok? Really? When you do it? Então, quero saber quando você fez isso. When did you do it? Ok? Last week, on my uncle's farm. How was it good? Então, como estava isso? Good? E aí ela responde, well, it wasn't so good. Negativa, was mais not. It wasn't so good. I fell and I hurt my knee. Eu caí e machuquei meu joelho, né? Coitada. Oh, too bad. E aí ela pergunta, né? Se é uma pergunta agora, porque temos ali o now, então é o verbo to be. Are you okay now? Yes, I am, né? Então, se é verbo to be na pergunta, verbo to be na resposta. Yes, I am. I to ride a bike, but it broke down, so I tried the motorcycle. Então, ela costumava andar de bicicleta, mas ela também, né, não se deu bem. Então, ela tentou a moto. Então, use it, ok? Que é esse use it que a gente viu lá na unidade entre. Tá? Então, aqui estavam os verbos que completavam esse diálogo do exercício número 4, ok? Exercício número 5, pessoal, virando aqui a página 196, a gente tem match the sports with their descriptions. There are 2 extra words. Então, vocês têm 5 descrições ali de esportes que vocês devem encaixar, porém tem 2 palavrinhas a mais, tá? 2 palavrinhas extras, que é esse exercício aqui, o número 5, tá? Então, vamos lá. Número 5. Match the sports with their descriptions. Letter A. Is riding the waves in the sea. Ou seja, export surfing. Surfing is riding the waves in the sea. Letter B. I put the letters in the exercise. Letter B is jump off a plane and falling. Skydiving. Ok? Letter C. To play, you need a racket. Você precisa de uma raquete para jogar tênis. Letter D. You play soccer in a field. Num campo, né? Em um campo de futebol. Letter E. A mountain is very exciting. Climbing. Ok? Climbing a mountain is very exciting. Ou seja, 2 extra words was golf and skiing, ok? As 2 palavrinhas a mais era golf e skiing. Number 6. Complete the sentence with the verbs in the box and the correct form of use to. Ou seja, a gente tinha que completar, eu vou fazer uma outra caixinha de texto aqui. Tínhamos que completar usando a forma correta do use to, que foi o que a gente viu lá na primeira unidade.
Afirmativa, used to. Negativa e interrogativa, eu faço a utilização do auxiliar junto, então eu não flexiono o verbo use, ok? Ele vem para use, sem o D no final. Então, letter A, my family in Santos, but now they live in Jaú, ok? Então, frase na afirmativa, my family used to live, né? Então, costumava morar. Used to live. Letter B. Lucas, a gardener, but he is an architect now. Então, Lucas costumava ser um jardineiro, mas agora é um arquiteto, né? Então, Lucas used to be a gardener, but he is an architect now. What games? A gente tem uma pergunta. Se a gente tem uma pergunta, a gente tem um auxiliar do passado para usar aqui, né? Então, what games did you use to play? Né? Não flexiono nada aqui. Letter D. During the holidays, we to a restaurant every day. Então, durante o feriado, as férias, a gente costumava ir num restaurante todos os dias. Então, use to go. Letter E. I use to... bom, já comecei a dar a resposta, né? Mas I use to hate math, but now I like it. Então, use it to hate. Letter F. There didn't use it to be a school here. They built it last year. Então, negativa, né? Se é negativa, eu tenho o auxiliar, didn't, e o verbo, então, use to be. Letter G. I, espacinho, vegetable. But now I have them every day. Eu não costumava comer, então I didn't, mesma sequência, né? I didn't use to eat. But now I haven't they every day. And the last one, there are a lot of fish in this lake. But they are all gone. Ok? Então, there used to be, afirmativa, used to be a lot of fish in this lake. Então, costumava ter muitos peixes, mas agora eles foram embora, tá? Então, aqui o 5 e aqui o 6, ok? Aqui o exercício 6, pessoal. Com isso, a gente finaliza esse primeiro livro, tá? De vocês, esse primeiro caderno, e começa a partir da semana que vem o livro 2, tá? Na verdade, já amanhã, eu acho que amanhã, pelo que eu me lembro aqui das datas, eu coloquei uma atividade no ar. Isso, a partir de amanhã, tá? Dia 11 de agosto, abre uma atividade para vocês do segundo livro, tá? Dessa primeira unidade, Book 2, Unit 1, Utopia, ok? Então, pessoal, o que eu preciso agora de vocês? Esse segundo livro, a gente vai fazer os exercícios? Vai. Mas a gente vai fazer um pouquinho mais rápido do que a gente está fazendo, tá? Então, por exemplo, eu não vou focar nos textos aqui que a gente tem, eu vou focar direto já nas respostas dos exercícios, e na semana que vem a gente já entra com um conteúdo que é bem importante, que cai nessa nossa segunda avaliação, que são as condicionais, tá? As condicionais no inglês. A gente trabalha com 4 condicionais no inglês. Aqui, ele já parte para vocês como se vocês já tivessem trabalhado a primeira e a segunda, porque lá na página 151 do livro 2, desculpa, a 0 e a primeira, ele já quer trabalhar com a segunda condicional. Então, na semana que vem, a gente vai trabalhar com a condicional 0, com a first e com a second, ok? Então, é importante que vocês estejam na próxima aula, ok? Então, todas as atividades referentes de texto, de exercício, eu vou passar para vocês como atividade do plural. Na aula, a gente vai ter que focar mais na parte gramatical, na parte de conteúdo e de exercícios deles, tá? Então, não que a gente vai deixar nada em branco, mas a gente vai ter que dar uma acelerada mais do que a gente já tá? Para hoje era isso. Vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Caso queiram a tabela de verbos irregulares em PDF, eu posso mandar para vocês.
Quero saber se vocês têm alguma dúvida do trabalho, alguma dúvida dos exercícios, porque não tinha nada no chat. Alguma coisa? A galera já começou a sair, né? Obrigada, Manu, por responder. Bom, pessoal, então era isso, tá? Amanhã abre atividade no plural, já do segundo livro, e não faltem na semana que vem que a gente trabalha com as condicionais, e as condicionais, ela tem algumas estruturas, então a gente precisa cuidar. E provavelmente na prova a gente vai trabalhar exatamente isso. Vocês vão ler a frase e vão ter que identificar se é a primeira condicional, se é a segunda, se é a zero, fora o present perfect, que também é um conteúdo que ainda chega a confundir junto com o simple past, tá? Vou parar a gravação aqui, pessoal. Qualquer coisa eu estou à disposição. Na hora que forem fazer o